Você tem que entender que Trump é muito melhor para o Brasil porque ele é pró-presidência da República. Então ele vai ajudar o nosso país. Mas você tem que entender que o Biden ele vem com medidas sociais de esquerda que vai ajudar não só os Estados Unidos, como o mundo. O pessoal fica discutindo sobre a eleição estadunidense, mas eu acho que eles nem sabem as consequências reais que isso traz para o Brasil e para o mundo. Quer saber mais? Então fica atento no vídeo de hoje. Bem, pessoas, passamos por um momento onde o assunto que está sendo falado é a eleição norte-americana, a eleição dos Estados Unidos da América. Joe Biden contra Donald Trump. Os dois principais partidos, os dois principais candidatos dos dois maiores partidos dos Estados Unidos, o candidato democrata, Joe Biden, e o candidato republicano, Donald Trump. Muitas pessoas estão discutindo sobre as influências de uma eleição desse nível para o mundo e principalmente aqui no Brasil. As pessoas compartilham informações, falam suas opiniões sobre a política norte-americana, conversam sobre como funcionam as eleições lá nos Estados Unidos e hoje a gente vai falar um pouco sobre o porquê dessa discussão, qual é a relevância dessa eleição para o Brasil e para o mundo e quais os reais impactos dessa eleição. Primeiro, a gente tem que entender que vivemos em um mundo globalizado. O processo de globalização que integra países de maneira econômica, social, política, ele faz com que os Estados Unidos, por ser a maior potência econômica mundial, tenha uma grande relevância no mundo globalizado. Então, os impactos de uma economia forte como a dos Estados Unidos geram consequências para o mundo inteiro. Então as pessoas estão preocupadas, estão com seus olhos virados para as eleições estadunidenses. E por que os Estados Unidos é a maior potência mundial? A gente pode perceber isso a partir dos processos de guerras, Primeira e principalmente Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, onde os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial fornecia material bélico, fornecia produtos dos mais básicos para a Europa, que estava com seu esforço de guerra. Então eles lucraram bastante com a Segunda Guerra Mundial e ficaram hegemônicos, se tornaram a nova potência capitalista mundial no lugar dos países europeus a partir da Guerra Fria. Então, pensando nisso, quando a gente tem a maior potência econômica mundial, que depende muito dessa indústria bélica, dos setores industriais dos Estados Unidos, um país como esse, se tiver qualquer problema ou instabilidade política, gera repercussão na sua cotação, gera repercussão nos seus principais investidores, nos países que são seus principais parceiros econômicos, e isso tem um reflexo no mundo inteiro. Bem, as pessoas falam sobre as principais diferenças desses dois candidatos à presidência. No caso, o Partido Republicano, ele é um partido muito mais liberal no sentido econômico, no sentido comercial. Ele tem uma visão muito mais de direita. Ah, professor, então o Partido Democrata ele tem uma visão muito mais de esquerda. Acreditem ou não, não é uma visão de esquerda, mas uma visão que ainda continua de direita, porém com maiores benefícios sociais. O Partido Democrata ele tem o apoio muito de grupos sociais, de minorias. Além disso, o candidato republicano, Donald Trump, tem uma visão econômica de que os Estados Unidos da América ele é mais autossuficiente, onde ele consegue gerir sua economia, movimentar sua economia internamente. Já o Joe Biden, ele tem uma visão que ele precisa estar nesse mundo globalizado. Então ele é um candidato onde ele vai ter maiores relações econômicas com outros países. Ele acredita que os Estados Unidos, eles sim tem dependência de outros países, mas não seria muito bem uma dependência, e sim uma relação meio que imperialista. Então os Estados Unidos vai ter essa relação imperialista com o resto do mundo, tendo territórios, por exemplo, como Porto Rico, o Alasca, o Havaí, e a gente percebe esse imperialismo no mundo inteiro. Então uma diferença básica entre esses dois candidatos seria que o Donald Trump tem uma visão mais fechada, e a gente pode pegar como exemplo a guerra de mercado com a China, onde ele travou uma batalha econômica com o país asiático, enquanto provavelmente os investidores veem que o Joe Biden tem uma visão muito mais aberta de um mercado muito mais amplo com outros países. Além disso, o candidato republicano, Donald Trump, ele tem uma visão mais fechada com relação aos acordos ambientais, acordos internacionais feitos com a ONU, por exemplo, enquanto o candidato democrata, o Joe Biden, ele tem uma visão muito mais ampla. A sua base política cobra bastante sobre as questões ambientais
Então a gente teve até uma polêmica com relação ao Brasil recentemente. Então é um presidente que está mais ligado com as causas ambientais, está mais aberto a acordos internacionais com a ONU. Tá, professor, mas eu quero saber qual é o impacto dessas eleições, qual é o impacto do Joe Biden ter ganho com relação ao Brasil. Isso vai gerar algum problema? Nosso país vai deixar de ter relações econômicas com os Estados Unidos? Não, gente, calma. O Joe Biden, como eu disse, ele tem uma visão muito mais aberta, onde os Estados Unidos têm que ter essa relação econômica com vários países. Então, mesmo que a relação não seja tão boa com o presidente, a gente ainda tem aí uma relação econômica necessária. Então, por mais que a gente tenha esse empecilho, o Joe Biden ele tem a ideia de continuar com os acordos internacionais que o Brasil tem com os Estados Unidos. E se a gente parar para pensar, mesmo com o Donald Trump, essa relação acaba sendo meio que desigual quando a gente percebe as sanções econômicas dos Estados Unidos foram utilizadas com o mercado do ferro brasileiro. Podemos falar então que a gente não vai ter grandes mudanças no cenário econômico e de relação com os Estados Unidos. Um ponto que a gente pode levantar sobre o Joe Biden é a parte ambiental, onde ele, como presidente, ele tem uma visão da sua base que cobra essa parte de meio ambiente, e ele já falou em público de que teria auxílios econômicos para diminuir, por exemplo, o desmatamento na Amazônia. Então ele vai ter uma relação econômica ali até mesmo com as questões ambientais com o Brasil. Além disso, essa instabilidade política e provavelmente uma não aceitação do Donald Trump da eleição, da vitória do Biden, vai gerar aí uma instabilidade econômica, fazendo com que o dólar ele tenha uma leve queda nesse momento, porque uma instabilidade política como essa gera o afastamento de investidores. Pois é. Bem, pessoas, eu vou ficando por aqui, mas continuamos aí com nossos estudos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário se você tem alguma dúvida e não esquecer de compartilhar o vídeo. Além disso, dá um play no Já Passei.